Vereador Iago Morandi, da tribuna. Vereador Iago, permite uma pequena parte? De imediato, vereador. Muito obrigado. Vereador Estela, eu lhe pedi uma parte na sua fala e, claro, por óbvio, no tempo não foi possível, mas gostaria de aproveitar e me solidarizar com a vereadora Andressa Marques e todas as mulheres dessa casa e todos os homens desta casa. E eu acho que é importante, vereadora Andressa, usar o seu exemplo e a gente ter um cuidado cada vez que a gente vai se referir ao parlamento aqui e não generalizar. Porque nós temos segmentos diferentes, pensamentos diferentes, pessoas diferentes. Quando a senhora diz, vereadora Estela, que a Câmara é machista, a senhora se equivoca no seguinte sentido. Eu componho uma frente parlamentar da qual a senhora é presidente, lhe enviei uma mensagem dias atrás, e a senhora é testemunha disso, está no seu WhatsApp, me solidarizando e dizendo que eu não poderia estar presente na reunião, mas que prestigiava a sua frente parlamentar sobre saúde mental e a senhora me retornou agradecendo a participação. Então, assim, a gente tem que cuidar com o equívoco de generalizar o debate e achar que todo homem é machista e que toda mulher sofre preconceito por ser mulher. Vou dar um exemplo. Quando eu propus a Frente Parlamentar Evangélica, dentre outros comentários, surgiu o seguinte: os vereadores vão pagar o dízimo? O que é isso aqui? Cristofobia. Isso aí. Vou ler outro aqui para vocês. Pela inutilidade dos nossos nobres vereadores, se fecharmos a Câmara, teremos um lucro excepcional e nos pouparia dessas imbecilidades. Todos os senhores estão inclusos aqui dentro. Quer ver um outro? Desde quando políticos se importam com a população? O interesse deles é somente salário milionário. Que recebem os seus luxos. Cambada de inúteis. Outro aqui, ó. Gente, alguém manda o Frei Jaime exorcizar a Câmara. Que vergonha dessa gentalha, governado para os seus, a cidade caindo aos pedaços. Vou lhe pedir uma parte de 30 generalizando com segundos. todos os senhores aqui esse comentário. E para finalizar, esse vereador não nega que é do partido dos milicianos. Então, a gente tem que ter um cuidado, gente, pelo seguinte: nem todo vereador, presidente, é machista. Tem vereador aqui que respeita de igual para igual quem senta ao seu lado na tribuna e quem ouve aqui. E por muitas vezes eu me solidarizei com as senhoras vereadoras, inclusive no episódio recente, onde houve divergência entre as próprias mulheres aqui nessa casa. Então, eu peço o respeito também, porque eu não generalizo, não digo que todo vereador aqui é contra cristão evangélico. Porque eu sei que tem vereadores que nos respeitam e se solidarizam pelo fato de eu ser um cristão evangélico, vereador Pedro Rodrigues, vereador Dani Mello. Então, a generalização é um problema. Eu me solidarizo com a vereadora Andressa Marques novamente, acho que argumento ad hominem não deveria existir na política, a gente deve se pautar no debate, e que o debate faz parte da política, seja ele aqui dentro dessa casa ou na rede social. O debate de ideias, não a ofensa gratuita e leviana das pessoas na rede social. Mas a gente tem que cuidar com a generalização, porque daqui a pouco parece que a Câmara de Vereador é toda contra a mulher, parece que mulher todo dia aqui sofre violência por nossa parte, e isso não é verdade. E eu falo em meu nome aqui, em nome de muitos homens que estão nessa casa, que respeitam as colegas vereadoras, que temos assessores e assessoras em nossas bancadas, que respeitamos a posição das mulheres. Então, a gente tem que cuidar com a generalização, com a banalização do tema. Existem mulheres que sofrem violência? Sim. Agora, existem homens que defendem mulheres? Sim. Porque ou nós estamos juntos na defesa das mulheres ou nós estamos na oposição. Quando é para dizer que os homens têm que defender, aí chama os homens para o debate. Quando é para dizer porque a sociedade é machista, generaliza e diz que todo homem é machista, que todo vereador é machista. Isso é uma mentira. A gente convive em harmonia aqui. Quantas vezes a sessão foi presidida pela senhora, presidente? Andressa Marques. Se eu fosse machista e outros vereadores fossem, nós levantávamos e ia embora do plenário. Isso não é uma verdade. A gente se sujeita. Essa casa já não teve a senhora como presidente, vereadora Marisol? Por unanimidade. Por unanimidade? Então a gente tem que cuidar com a generalização. Nem todo vereador é contra cristão evangélico, nem todo vereador é racista, nem todo vereador é homofóbico, nem todo vereador é machista. Se existe isso, a lei está aí para ser executada, a justiça está aí para ser acionada, a comissão de ética na casa funciona para isso. Agora, cuidado com a generalização. Porque daí também é leviano o discurso, colocar na rede social e dizer a Câmara é machista, a Câmara é homofóbica. E não é a realidade dessa Câmara de Vereador. Perdão, vereador Iago, mas eu precisava desse desabafo. Muito obrigado. Não, tranquilo. Me representou aí teu discurso, Caleb. Roubou boa parte do meu discurso, mas parabéns, é isso aí que eu ia falar. Aqui eu só gostaria, para mim, eu iria debater aqui, vereador Caleb, a questão da falta de leito e uma pessoa que me mandou mensagem ontem, tarde da noite, precisava de atendimento médico e tal, e hoje, quando eu fui responder ele me informou que não precisava mais, que a mãe tinha falecido. Então, para mim, eu ia debater hoje nessa casa esse tipo de assunto. Mas o pessoal trouxe outro assunto para a pauta aqui, vereador Cláudio.
Vereador Cláudio, o senhor vem aqui como paladino da justiça, como irmão mais velho da vereadora Andressa, ditar o que a gente vai fazer ou não, ou como eu pauto meu mandato, meus vídeos no Instagram. O senhor para de parecer gato gago, que é mimimi, e ficar dizendo que vai mandar ofício. O senhor pode oficiar essa casa, o presidente Lucas, 10 vezes, 30 vezes, tem mais anos aí que a gente vai passar aqui nessa casa. O senhor manda 100 ofícios. A gente não está na Coreia do Norte, nem em Cuba, nem em Venezuela, para tu dizer como eu vou fazer ou não. Então, esse é o primeiro recado. Segunda coisa, muita confusão que aconteceu aqui quinta-feira foi pela questão da vereadora Andressa não ter maestria e não presidir como ela deveria presidir a sessão. Então, ela ficou de tom de deboche. Segunda coisa, o senhor desvirtuar, fazer narrativa, que teve alguém filmando, gente que foi no banheiro. Se tiver, eu já solicitei, mandei minha assessoria solicitar se ela foi no banheiro, se alguém filmou aqui, se a vereadora foi no banheiro, para a gente apurar isso aí o quanto antes. Porque criar narrativa é fácil e jogar aos ventos. Também vocês são muito bons e muito espertos em ir lá e silenciar e tirar todos os comentários das últimas publicações de vocês, onde a gente sofria ataque também, ou a minha colega vereadora Daiane Mello sofreu ataque também. E aqui eu concordo com o Caleb, ninguém tem que sofrer ataque. E é óbvio que as redes sociais vai ter gente atacando um lado ou outro. Isso aí faz parte. Quem não gostou, vai lá, entra com uma ação. O senhor sabe o caminho do fórum, o senhor é advogado. Então não adianta vir para essa casa. E aqui eu vou repetir o que o Rafael Bueno falou na primeira sessão para o senhor. O senhor não quer debate, o senhor não quer pressão, o senhor volta para o sindicato. Vai fazer ação lá no sindicato. Não vem para essa casa. Aqui é o parlamento, onde a gente tem que falar, expor as ideias e tem que aguentar. E não adianta vocês trazer a galera para pressionar, para me pressionar. A pressão para mim é um privilégio. Vocês estão fazendo o meu dia mais feliz aqui nessa casa. Muito obrigado. Por favor. Agora eu gostaria que colocasse Por no favor, telão o tempo tá contido. Só um minutinho, tá só um minutinho, gente. Crime aqui, ó, por favor, presidente. por favor. Tá me imputando crime aqui, Vamos ó. suspender a sessão. Filma. Segue da tribuna, vereador Iago Morandi. Aqui eu tenho no telão, ó. O pessoal apagou os comentários, mas a gente printou. A gente entra em Caxias, na primeira praça, tem um cartaz escrito: não dê esmolas, vamos esperar o quê? De vereador de extrema-direita. Um cara que acredita que a Pepsi é feita de fetos humanos, altíssimo nível. Eu nunca postei isso aí. Alguém conta pro vereador que andar com arma na cintura é típico de masculinidade frágil? Vereador do PL reclamando sobre polícia, algo de errado não está certo. A Cachimbos de Mel já começou a chorar. De graça não foi a abordagem, alguma coisa ela fez. É isso que eles dizem? Isso é o que eles falaram para minha vereadora aqui, minha colega, Daiane Mello. Então, eu quero, Andressa Malma, o teu mesmo empenho para rejeitar o que é dito aqui para as vereadoras de esquerda. O vereador Cláudio, a mesma coisa. Para todo mundo aqui, esse mesmo empenho para a gente batalhar contra isso. A questão de limitar os comentários. Não é fácil, vereador Edson, limitar os comentários. Realmente, uma postagem acaba dando muito comentário. Os primeiros a gente oculta, depois não tem como segurar tudo. Ah, mas Iago, tu é o responsável. Não é o que a juíza falou. Um policial militar me processou há 2 anos atrás, Cláudio, que eu filmei ele, que eu expus ele nas mídias sociais. O pessoal fez um monte de comentários sobre ele, ele não gostou, me processou. E lá no despacho da juíza ela botou que ele representava o Estado, era uma figura pública, e eu não tinha culpa sobre os comentários. Então, essa questão de eu ser o garantidor ali ou fazer o papel de mediador na rede social é impossível. Eu não tenho como responder 300, 400 comentários, vereador Caleb. Eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que os outros entendem. Basicamente seria isso. Uma pena, né? Teria que trazer outros temas aqui, como o problema da saúde e outros temas aqui. Mas eu deixo aqui o recado e digo que a gente vai continuar pediu uma expondo. parte. Quem não deve nada, vereador Cláudio, não tem problema em ser filmado aqui dentro dessa casa. E o senhor que defende os direitos humanos deve olhar lá no artigo 19 da Comissão dos Direitos Humanos ou no artigo 5º, que fala sobre a liberdade de expressão. Então, a gente não tem problema aqui. Eu discordo da fala do Bortola na quinta-feira, vereador Eloy Frios, quando ele fala
O senhor ofendeu eu e o Iago. Para mim, não é ofensa o senhor me chamar de hipócrita, qualquer coisa que seja. Faz parte do debate dessa casa. Então, eu vim aqui para isso. Aqui não é clube de mães, então não tem problema. Quem quiser falar alguma coisa sobre mim, pode falar. Mas lembrando, o vereador Cláudio, a gente não está no fórum. E lembrando a vereadora Andressa que a gente não está no DCE. Aqui é coisa de gente grande, não tem problema o debate aqui. Seria isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador Iago.